Meu marido jogou fora todos meus doces e roupas de maternidade, insistindo para que eu voltasse à academia. Então, peguei nosso bebê e fui embora sem contar a ele. Sempre gostei de me manter ativa. Na faculdade, era quase um ritual começar o dia com uma corrida ao ar livre. Foi assim que conheci o Daniel. A gente se esbarrava na pista de corrida quase todos os dias até que um dia ele puxou o assunto. Não demorou para percebermos que compartilhávamos a mesma paixão por fitness. Nossa conexão cresceu entre treinos puxados, conversas sobre alimentação saudável e desafios físicos que fazíamos juntos. Quando começamos a namorar, manter essa rotina era fácil e parecia que estávamos sempre sincronizados. Com o passar do tempo, nossa relação evoluiu e, depois de nos casarmos, a vida foi ficando mais cheia. Trabalho, contas, responsabilidades domésticas. Eu ainda gostava de me exercitar, mas as prioridades começaram a mudar. Enquanto isso, Daniel continuava sua rotina de treinos religiosamente. Ele saía para correr todas as manhãs, ia para a academia depois do expediente e mantinha sua dieta impecável. No início, eu admirava a disciplina dele. Mas, aos poucos, fui sentindo que não havia espaço para mim nesse ritmo. O que antes era nosso ponto de conexão começou a virar uma cobrança silenciosa. Eu tentava encaixar meus treinos entre tarefas do trabalho e da casa, mas parecia impossível. Enquanto eu lavava a louça, ele estava na academia. Enquanto eu dobrava roupas, ele postava selfies suadas no espelho da academia com legendas motivacionais. Não me entenda mal e não era inveja. Era cansaço. Um cansaço que ele não parecia notar. Eu tentava conversar sobre a desigualdade na divisão das tarefas, mas sempre ouvia a mesma resposta: é só se organizar melhor. Só que essa organização nunca incluía ele participando mais da rotina doméstica. Eu queria manter minha saúde, mas a verdade era que, depois de um dia cheio, a última coisa que eu queria era ir correr quilômetros na rua. E o pior, eu sentia que Daniel não entendia. Como se, para ele, estar em forma fosse apenas uma questão de força de vontade. Com o tempo, comecei a me sentir culpada por não conseguir acompanhar o mesmo ritmo. Ele não falava diretamente, mas os olhares, os comentários casuais sobre meu rendimento e até as brincadeiras sobre como eu estava desacostumada começaram a pesar. E foi aí que percebi, aquele vínculo que nos uniu no começo agora era um lembrete constante de que estávamos em momentos diferentes da vida. Eu tentei relevar, tentei compensar. Mas o desgaste começou a se acumular. E então veio um momento que mudaria tudo e não tinha nada a ver com a academia. 3 anos depois do casamento, descobri que estava grávida. Quando contei para o Daniel, ele ficou eufórico. Era como se tivéssemos acabado de ganhar um novo propósito. Durante a gravidez, ele foi um parceiro presente e me ajudava a manter uma alimentação saudável, me acompanhava nas consultas e até adaptamos nossos exercícios para algo mais leve. Eu me sentia segura, cercada por cuidados e, pela primeira vez em muito tempo, o peso das responsabilidades parecia ser compartilhado. Mas, no fundo, uma pergunta me rondava: essa parceria continuaria depois que o bebê nascesse? O parto foi intenso, mas trouxe a maior alegria da minha vida, nosso filho, Lucas. Nos primeiros dias, Daniel parecia tão encantado quanto eu. Mas logo a rotina do pós-parto começou a pesar. Meu corpo não era mais o mesmo, e eu sentia isso em cada movimento. Estava exausta, dormindo pouco, me adaptando à nova vida e, honestamente, mal pensava em exercícios. Meu médico disse que era normal, que meu corpo precisava de tempo, mas eu via nos olhos do Daniel uma impaciência crescente. Como se ele esperasse que, a qualquer momento, eu voltasse a ser a mulher que ele conheceu. A verdade é que minha prioridade tinha mudado. Eu passava os dias cuidando do Lucas, amamentando, trocando fraldas e tentando manter a casa minimamente organizada. Meu próprio bem-estar ficava em segundo plano, mas eu aceitava isso porque sabia que era temporário. O que eu não esperava era que Daniel não aceitasse. No início, eram apenas comentários sutis e perguntas casuais sobre quando eu pretendia voltar à academia, menções a como o exercício me fazia bem. Mas, com o tempo, as insinuações se tornaram mais frequentes. Eu tentava relevar, mas as comparações começaram a surgir. Ele falava de amigas nossas que tinham sido mães e se recuperaram rápido, mostrava fotos de mulheres que voltaram a treinar poucos meses após o parto. Eu explicava que cada corpo reagia de um jeito, que eu ainda estava me ajustando, mas parecia que ele não ouvia. Ele não dizia diretamente que eu estava fora de forma, mas cada olhar e cada comentário faziam com que eu me sentisse assim. O pior era que ele continuava levando a vida como antes. Ia para a academia, corria, postava seus treinos. Enquanto isso, eu me olhava no espelho e via uma mulher que não se reconhecia mais. Eu sabia que meu corpo tinha passado por algo incrível, que eu estava me dedicando ao nosso filho, mas tudo que Daniel enxergava era o que eu não estava fazendo. E essa diferença entre nós só crescia.
E então, um dia, ele finalmente disse o que estava pensando há meses. E eu percebi que aquilo não era apenas sobre o meu corpo, era sobre o que nosso relacionamento tinha se tornado. No começo, achei que Daniel só queria me incentivar. Mas, conforme os dias passavam, os comentários se tornavam mais insistentes. Ele começou a dizer que eu precisava voltar a me cuidar e que não podia deixar a maternidade me consumir. Eu sabia que ele não falava isso por preocupação comigo e ele falava por ele. Eu via nos olhos dele uma frustração crescente, como se a minha nova realidade fosse um incômodo. Ele queria que eu voltasse a ser a mulher que corria ao lado dele todas as manhãs. Mas essa mulher agora estava focada em algo maior, nosso filho. As críticas foram aumentando. Ele dizia que eu estava me acomodando, que não fazia mais esforço para manter a aparência. A palavra preguiça começou a aparecer nas conversas. Se você quiser, dá um jeito, ele soltava, ignorando completamente as noites mal dormidas, a exaustão e as mudanças hormonais que eu enfrentava. Ele falava como se tudo fosse uma questão de disciplina, como se eu simplesmente tivesse desistido. O pior de tudo era que ele nem tentava ajudar com o Lucas. Ele queria que eu voltasse à rotina de antes, mas sem abrir mão do conforto dele. Tentei argumentar, explicar que o processo pós-parto levava tempo, que meu foco agora era outro. Mas ele não ouvia. Ele estava tão obcecado com a ideia de que eu precisava recuperar o corpo de antes que qualquer explicação parecia ser um desperdício de palavras. Ele passou a sugerir dietas, a mandar vídeos motivacionais, até a planejar treinos para mim. Como se meu corpo fosse um projeto que precisava ser consertado. A relação foi ficando sufocante. Eu me sentia culpada por não atender às expectativas dele, mas, ao mesmo tempo, sentia raiva. Raiva por ele não entender, por ele não enxergar o que eu estava passando. A maternidade me transformou, e tudo o que eu queria era apoio, compreensão. Mas, em vez disso, eu tinha um marido que me olhava como se eu fosse um problema a ser resolvido. Eu queria acreditar que ele perceberia o impacto que suas palavras estavam tendo sobre mim. Que, em algum momento, ele enxergaria que eu ainda era eu, só que diferente. Mas essa esperança foi morrendo aos poucos. Até que um dia ele ultrapassou um limite que eu jamais pensei que ele cruzaria. Cheguei em casa depois de uma consulta médica e percebi algo estranho no nosso quarto. Minhas roupas de maternidade tinham sumido. Fui até o cesto de lixo e, lá estavam elas, amassadas, jogadas como se não tivessem valor algum. Meu coração disparou. Fui até a cozinha e percebi que minha gaveta de lanches também estava vazia. As barrinhas que eu comia nas madrugadas enquanto amamentava? Sumiram. O pacote de biscoitos que eu gostava? Desaparecido. E então, como se nada tivesse acontecido, Daniel entrou na casa e me olhou com aquele ar de satisfação. Fiz isso por você, ele disse, como se estivesse me fazendo um favor. Agora não tem desculpa para não voltar à forma. Fiquei paralisada por um instante, tentando processar aquilo. Ele realmente acreditava que jogar minhas roupas fora e eliminar qualquer traço da minha rotina era o caminho para me ajudar? Minhas mãos tremiam de raiva. Ele não tinha apenas ultrapassado um limite, ele tinha pisoteado qualquer resquício de respeito que ainda existia entre nós. Tentei manter a calma, mas minha voz falhou quando perguntei por que ele achava que podia decidir por mim. Ele revirou os olhos e disse que eu precisava parar de me acomodar, que ele só queria a mulher pela qual tinha se apaixonado de volta. Como se eu tivesse deixado de ser essa mulher só porque meu corpo mudou. Como se tudo que eu significava para ele se resumisse à minha aparência. A raiva se misturou com uma tristeza profunda. Eu me esforcei tanto para construir uma família, para manter o nosso relacionamento, para me adaptar à maternidade. E ele? Ele só enxergava o que eu perdi. Não via o que eu ganhei. Não via a força que eu precisei ter todos os dias. Ele não via nada além de sua própria frustração. Foi naquele momento que algo dentro de mim se rompeu. Eu percebi que ele nunca mais voltaria a ser o homem que me apoiava. Que, talvez, ele nunca tivesse sido esse homem de verdade. E, pela primeira vez, eu comecei a pensar seriamente na única solução que me restava. Naquela noite, enquanto Daniel dormia tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, eu fiquei sentada no chão do quarto, abraçando meu filho. Minha mente girava sem parar. Quanto tempo mais eu aguentaria aquilo? Quanto tempo mais eu permitiria que ele me tratasse como um projeto inacabado e não como uma pessoa? Eu sabia que não podia mudar Daniel. Ele já tinha deixado claro que o que ele queria não era uma parceira, mas sim uma versão antiga de mim que já não existia mais. E, naquele momento, percebi que a única coisa que eu podia mudar era a minha própria vida. Levantei com cuidado e comecei a arrumar uma mala. Peguei o essencial para mim e para Lucas, tentando não fazer barulho. Cada peça de roupa dobrada era como um peso sendo tirado das minhas costas. Eu não tinha um plano completo, mas sabia que ficar ali não era mais uma opção.
Respirei fundo, olhei uma última vez para o quarto que já não se parecia mais com um lar e saí sem olhar para trás. Quando a porta se fechou atrás de mim, senti algo diferente. Não era medo. Não era insegurança. Era alívio. A madrugada estava silenciosa, e pela primeira vez em muito tempo, minha mente também estava. Caminhei até o carro com Lucas nos braços e senti um nó na garganta, mas não era tristeza. Era a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Eu sabia que Daniel não entenderia. Quando ele acordasse e visse que eu tinha ido embora, ele provavelmente me chamaria de dramática, exagerada. Tentaria me convencer de que eu estava errada, que eu devia ter tentado mais. Mas eu já tinha tentado. Eu tentei todos os dias. E agora, eu estava escolhendo tentar algo diferente, escolher a mim mesma. A estrada à minha frente era incerta, mas uma coisa era clara. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle da minha própria história. E não importava o que viesse a seguir, eu nunca mais deixaria que alguém me fizesse sentir insuficiente de novo.